Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou o Daniel Morales e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta terça-feira, 19 de outubro. E a terça-feira começa com os investidores de olho nas conversas sobre a extensão do auxílio emergencial e seus desdobramentos sobre o risco fiscal. O presidente Jair Bolsonaro disse que o assunto seria definido ainda nesta semana, mas não deu muitos detalhes. O que se sabe é que o benefício termina daqui a poucos dias e o governo estuda novas propostas para que haja mais pagamentos. Entre as alternativas seria uma parcela de aproximadamente R$ 300 dentro do orçamento, com a abertura feita por meio da PEC dos precatórios e outros R$ 100 por meio de créditos extraordinários, fora do teto de gastos. Nesse contexto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que a proposta pode ter espaço no Congresso. Em entrevista, Lira comentou que não se pode só pensar em responsabilidade fiscal e no teto, que é preciso pensar no social. Outro ponto de atenção é a proposta de reforma do imposto de renda. O relator do tema no Senado comentou que não pode fazer o relatório com pressa e que pode demorar um tempo até deixar todos os pontos alinhados. Mas já alertou que retirar da proposta a tributação sobre lucros e dividendos, uma vez que eles já foram tributados nas empresas. Por aqui, também segue no radar o cenário de inflação e menor crescimento que foi trazido ontem pelo boletim Focus. Além disso, as repercussões de dados macros que não agradaram na China e nos Estados Unidos. Esse ambiente de desaceleração no exterior e o cenário doméstico, ainda com muitas incertezas, promoveram um dia de grandes oscilações na Bolsa Brasileira. O índice variou entre quedas e altas durante o pregão, mas acabou fechando mesmo em leve queda nesta segunda-feira. Vamos então aos números. O Ibovespa fechou em queda de 0,19% aos 114.428 pontos. Entre as altas aí, lojas americanas com 20,71%, Americanas S.A. 4,32%, Local Web 4,26% e Eletrobras 3,43%. Entre as baixas, Pão de Açúcar, menos 6,45%, BID 4, Interbanco com menos 4,73%, Companhia Siderúrgica Nacional com 4,13% e o BID 11 com 3,93%. E a Local Web, que figurou entre as maiores altas, confirmou que estuda a possibilidade de listar a empresa em outros mercados. A resposta veio após o Brasil Journal divulgar que a empresa estaria em conversas com bancos para migrar a listagem para os Estados Unidos. Mas a Local Web alertou que não existe processo avançado para a estruturação da listagem por lá. A ida da empresa para os Estados Unidos poderia destravar valor, já que estaria aí exposta a um mercado mais maduro em cases de tecnologia. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta terça-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem a sinalização de mais um dia positivo ao redor do mundo, né, com a menor aversão a risco, né, sinalizando que a gente pode ter o famoso rally do final de ano, né, com a tendência de valorização para o mês de outubro e também possivelmente meses de novembro e dezembro, né? A grande parte desses fatores aí tem vindo aí impulsionada pelos bons balanços corporativos, mostrando que a economia continua saudável ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Cerca de 80% dos balanços, como a gente tem reforçado aqui até o momento, tem vindo com indicadores acima das expectativas. Tá, então, e reduzindo um pouco a aversão a risco globalmente, né, com as commodities, principalmente o petróleo se mantendo em um patamar bastante elevado, né, o Brent se mantendo ali próximo de $85, um patamar bastante saudável, inclusive aqui para o nosso Ibovespa, né? Então a gente deve ter mais um dia de valorização por aqui nessa terça-feira. É importante acompanhar, lógico, a pauta não só corporativa, mas também econômica e política, né? Olhando um pouco para a economia, o Banco Central
realiza mais uma intervenção aqui no câmbio, né, sinalizando que realmente está relativamente desconfortável com esse patamar de câmbio, também com um impacto na inflação, e também a agenda política em relação ao nosso equilíbrio fiscal, né, toda a agenda que possa impactar também a nossa situação fiscal, tanto no curto, no médio como no longo prazo, tá bom? Mas de certa forma, a gente continua vendo boas oportunidades e também a sinalização de que não deveremos ter a tributação dos dividendos. Isso também pode ser recebido, já que vários ativos foram penalizados, né, com essa possibilidade, e agora a gente pode ter recuperação também, já que a gente tem essa sinalização de descartar, né, essa possível tributação, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, né, e com um resumo, um viés positivo para essa terça-feira para os ativos de risco aqui no Brasil. Um bom dia a todos, já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Agora vamos às notícias internacionais. O Marco trouxe aí informações dos balanços nos Estados Unidos. Por lá, agora cedo, foram divulgados os dados da Johnson & Johnson com lucro acima do esperado pelos analistas. O lucro por ação ficou em 2,6 dólares e o esperado era 2,36 dólares. Já a receita no trimestre ficou em 23,34 bilhões de dólares, um pouco abaixo do esperado. A Procter & Gamble também divulgou o resultado, teve lucro de 4,11 bilhões de dólares no trimestre, 4% menor do que no mesmo período do ano passado. Já a receita cresceu 5% em relação ao terceiro trimestre de 2020, chegando a 20,3 bilhões de dólares. Hoje ainda devemos ter os balanços de Netflix e United Airlines. Vamos ver como é que estão os futuros lá nos Estados Unidos agora. A gente começa, então, com Dow Jones aqui, que sobe 0,51%. O S&P 500 agora sobe 0,50%. E a Nasdaq aqui, que eu perdi a linha, 0,45% também de alta. Na Europa, o presidente do Banco Central da França e também dirigente do Banco Central Europeu disse que não existe razão para o BCE aumentar as taxas de juros até o final do ano que vem. Isso porque a inflação na zona do euro deve cair abaixo da meta de 2% nesse período. O discurso colabora com o que tem dito a presidente do órgão, Christine Lagarde, de que a inflação é transitória no bloco. Na Europa, também, os investidores ficam à espera dos resultados dos balanços corporativos dos Estados Unidos. Vamos ver como é que estão, então, as bolsas na Europa neste momento. Deixa eu ver aqui. DAX na Alemanha está com uma pequena queda aqui, menos 0,01%, próximo da estabilidade. CAC na França aqui está estável, FTSE no Reino Unido com uma pequena alta, 0,04%, e o índice Eurostoxx aqui subindo 0,13%. E na Ásia, o pregão de terça foi impulsionado pelas ações de tecnologia, que seguiram o movimento de ontem na Nasdaq. Vamos então aos números aí na tela. Na China, o índice Xangai subiu 0,70%. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu mais 0,65%. E em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,49%. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com a relação do crescimento dos mercados emergentes com os desenvolvidos. Conta pra gente, Marco. Olá, voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem uma relação aqui do crescimento dos países emergentes, né? Emerging markets versus os mercados desenvolvidos, né? O crescimento econômico. E a gente vê uma relação, né? A gente pode ver ali, por exemplo, no grande ciclo econômico de crescimento dos países emergentes, das commodities, no período de 2002 até 2008, e a gente está agora no menor patamar desse diferencial relativo, né, entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Isso pode ser realmente um fator da própria pandemia, né, recuperação mais rápida dos países desenvolvidos, mas ao mesmo tempo pode ser um momento de inflexão, né, momento de que nos próximos anos, 2022, 2023, 2024, né, essa expectativa aqui do
do Goldman Sachs que a gente tenha um retorno, né, de um crescimento maior, mais expressivo dos mercados emergentes. Isso pode ser uma oportunidade, não só investimento em Brasil e América Latina, mas em outros países emergentes. Tá? Então é importante acompanhar esse diferencial de crescimento. A gente está no menor patamar aí nos últimos anos, né, desde ali de 1999, que a gente não via uma diferença tão pequena desse crescimento relativo, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, vamos acompanhar de perto aqui, e isso pode ser oportunidade principalmente para os investidores globais, né, que têm investimentos no exterior e estão acompanhando outras economias também. Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Marco que volta mais tarde aqui na programação da BMC News. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a bandeira de escassez hídrica da conta de energia deve vigorar até o final de abril do ano que vem. Este é o prazo inicial dado pelo Ministério quando houve a mudança na bandeira. Na semana passada, o presidente Bolsonaro anunciou que ia solicitar o fim da tarifa já a partir de novembro. Segundo o ministro, é preciso esperar o volume de chuvas nos próximos meses, já que a retirada da bandeira tarifária depende da evolução da situação hídrica. Vamos agora aos destaques corporativos. A Vale divulga hoje, após o fechamento do mercado, os dados operacionais do terceiro trimestre. A B3 anunciou agora há pouco a compra de 100% do capital social da Nelway Tecnologia, a empresa especializada em Big Data Analytics e inteligência artificial para negócios. O valor da negociação é de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A B3 informou que os recursos para a operação vão ser provenientes de seu caixa livre. Também ainda o Banco Inter informou que o SoftBank adquiriu quase 4 milhões e meio de units da companhia. Agora detém cerca de 15% do total de ações emitidas pelo Inter. Seguindo aqui também nas informações, a Multilaser acerta a fusão com a Obabox, uma empresa especializada na venda direta de produtos ao consumidor. O negócio foi firmado em 15 milhões de reais. No ano passado, a Obabox teve faturamento superior a 63 milhões de reais. A MRV registrou volume de 2 bilhões de reais em lançamentos no terceiro trimestre. O número representa aí uma leve alta de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O grupo também apresentou avanço de 2,4% nas vendas líquidas na comparação anual, atingindo mais 2 bilhões de reais. Pode subir aí que já estamos lá para frente. O fundo canadense CPP Investments e a Votorantim Energia decidiram juntar os seus ativos no setor e criar uma empresa avaliada em 15 bilhões de reais. A nova companhia vai incluir negócios da Votorantim Energia, da CESP e outros ativos nos quais as duas partes são sócias. A Votorantim terá 38% de participação, enquanto a CPP ficará com 32,1% e os minoritários com 29,9%. A gente segue aqui com o BMC Pre-Market e agora nós vamos falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que está aqui nos estúdios da BMC News. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Vamos começar então falando das projeções para a Bolsa hoje, né? O mercado ontem ficou com muitas oscilações, acabou fechando no negativo. Aí eu queria saber como é que você está projetando o dia de hoje. Vai ser um pouco mais tranquilo? Temos uma sinalização aí de alta? Pois é, parece que começamos aqui o dia um pouco mais azedos, né? O mercado começa essa manhã negociando em baixa, tá? Buscando aqui a nossa primeira região que eu tinha de projeção de queda, que é em torno de 113.830 pontos. Tá? Ontem, o que eu tinha de projeção, só para nós olharmos, né, antes de estudarmos aqui o comportamento do dia de hoje, o que eu tinha aqui de expectativa de comportamento do mercado é que nós pudéssemos ficar trabalhando acima dessa região aqui de 114.150 pontos. Tá? De fato, o mercado ele abriu e veio deteriorando o preço, deteriorando cotação, veio fazer essas mínimas aqui em 113.800 pontos, melhora muito rápido e aí retesta essa região e aí sim, logo em seguida, entra em movimento direcional, né? Entra em tendência. Mas
Vamos lá, né? Olhando aqui, assim como foi rápido para cima, estamos voltando para baixo também muito rápido. Em que região nós estamos? Temos aqui duas estruturas importantes, né, a ser acompanhada aqui neste patamar de preço. Tá? Tanto essa estrutura aqui com característica especial, que ela seria, né, o mercado ficar aqui acima dos 113.930, 114 mil pontos. Tá? Então é uma região importante para o mercado conseguir se afirmar. Como essa região aqui do fechamento dessa estrutura aqui em ABCD, que esse fechamento ele acontece aqui nessa região um pouquinho mais acima, né, em 113.870, tá? Então essa região aqui que o mercado precisa se manter acima desse nível de preço. Se as coisas começarem a pesar, Daniel, ainda mais, eu acredito que a gente possa ir buscar a região dos 113 mil pontos, tá? Mas nada mais do que isso, tá? Então, meu pior cenário é a gente chegar aqui nessa região aqui dos 113 mil pontos para o dia de hoje, certo? Para cima, sendo otimista, o que eu estou olhando, né? Eu estou olhando aqui ainda essa grande janela de possibilidade de alta que se tem em função desse período de baixa que nós tivemos, tá? Período de baixa aqui entre os dias... Só para deixar meio marcadinho, entre os dias 27 de setembro e o dia 6 de outubro. Tá? Então, essa janela de baixa me traz a referência para onde nós podemos ir. E quando eu olho, né, para onde nós podemos ir, eu acredito que se vier algum estímulo positivo, a partir de agora, nós temos condições sim de ir trabalhar lá para aquela região dos 121 mil pontos. Tá? Então, o meu cenário está esse aqui. A simetria que eu vejo olhando para um ângulo positivo é exatamente essa aí. Ou o mercado volta para a região dos 121 mil pontos, ou ele vai continuar, né, num processo de correção, mas tentando cair sem ganhar, né, um patamar de preço para perder os 112.200 pontos, que é, para mim, o grande divisor de águas do Ibovespa. Isso a Marlene Matos vai só arrumar seu microfone que está dando uma falhada aí, mas é rapidinho. Aproveitando, Guga, as bolsas internacionais elas acabam ficando um pouco mais animadas, né, com a divulgação dos balanços nos Estados Unidos. Cerca de 80% dos resultados já vieram acima das expectativas. Eu queria saber como que esses números eles podem afetar positivamente os mercados. Eu acho que pelo menos, o que eu acredito, tá? Que lá fora tem uma fragilidade maior nesse nível de preço, a tendência, ela tem mais espaço, né, para sofrer uma correção, essa tendência de alta que a gente está enxergando lá. Nós já estamos aqui num processo de correção já há um bom tempo, né? Então nós estamos aqui num sentimento mais negativo do que lá fora. O fato de vir acima das expectativas dos analistas é algo positivo porque posterga qualquer vontade ou possibilidade de realização de lucros. Né? Expectativa veio acima das expectativas, tem espaço para o preço, né, se manter. E também a gente tem aí um bom indicador daqui para frente, que é o seguinte: olha, será que o mercado vai conseguir buscar um novo patamar mais elevado nos mercados lá fora? Então, a gente precisa ficar atentos agora se o mercado vai mostrar que tem mais fluxo de compra, né, ou se de fato, né, já está todo mundo que queria se posicionar já está posicionado e aí não tem de fato, né, uma força compradora que pudesse levar o mercado para um patamar mais alto. Então agora tem como monitorar. Né? No momento que tu tem algo acima do esperado num, né, nível de topo, é muito importante, né, a resposta que o mercado vai ter agora no curto prazo. Legal. Ô Guga, tem várias pessoas aqui no nosso chat pedindo aí alguns tickers. Vou repassar aqui alguns dos pedidos aqui do pessoal. O Rafael, ele pediu Petri 4, mas a gente até falou sobre isso ontem, então vamos tentar até dar uma mudada assim para não ficar pedindo também os mesmos, né? O Eduardo Leite está pedindo Prio 3, né? PetroRio. Vamos lá. Olhar Prio 3, sair um pouco no tempo gráfico, né, para que a gente possa interpretar um movimento mais longo de Prio 3. Tá? O que está acontecendo com o ativo? Né? Em que nível de preço nós estamos? Nota essa movimentação aqui. Deixa eu só... Escala logaritmo, está tudo certinho. Bom,
Onde nós estamos aqui em Prio 3? Essa aqui é a nossa base de referência para poder calcular a movimentação de alta. Tá? Então a nossa base de referência é aqui entre o dia 7 de julho e 17 de agosto, tá, desse ano de 2021. Essa é a nossa referência, foi uma movimentação que se teve aqui de Prio 3, onde se teve uma desvalorização em torno de 26%. Tá? Então foi a última grande desvalorização que nós tivemos em Prio 3. Nota que nós depois, ao longo dessa desvalorização, né, a última etapa aqui, nós tivemos aqui um período de resposta muito boa, né, em relação à tendência de baixa que estava tendo ali, uma resposta de 12%, depois sim o mercado teve uma resposta um pouco mais intensa, de 18%, e aí não teve força de continuar a movimentação de baixa, a tendência de baixa. E aí, a partir daqui, né, criou-se um contexto, um cenário onde o mercado poderia entrar em tendência, de fato. E foi o que exatamente aconteceu. Né? Depois disso, o mercado entrou em tendência e aí teve uma valorização bem expressiva. Valorização que chegou a ser de 66% em 26 dias. Tá? Então, quando a gente olha, né, para essa valorização aqui de curto prazo, nesse período de tempo, o que eu estou acreditando é que tem uma grande chance de ficar aqui entre 26,45 e 29,65. Tá? Eu acredito que essa é a região onde nós vamos enxergar aqui Prio se mantendo. Tá? Nós tivemos aí, querendo ou não, de ontem para hoje, um pequeno escorregão ali em relação ao petróleo, que estava 66, 86, veio para 84 dólares. Né? Isso gerou aqui um pouquinho de ajuste, de correção aqui em Prio, mas o que eu estou acreditando é que a gente tende a ficar aqui nesse nível de preço. E havendo um estímulo novo positivo, o próximo grande rally de alta que eu consigo enxergar aqui para Prio seria para ir buscar a região de R$ 35,70. Tá? Então essa é a minha visão para Prio 3. Legal, Guga. E também tem o Gunter, tá pedindo aqui Elet 6, Eletrobras. Legal. Vamos lá, vamos estudar Elet 6 então. Olhando o comportamento aqui de Elet, tá? Nosso último grande movimento que nós tínhamos tido aqui em Elet foi exatamente esse aqui, onde nossa perna, né, que servia como referência para poder medir toda a movimentação de alta, ela foi esse período aqui entre o dia 6 de agosto de 2020 e 5 de outubro de 2020. Tá? Então essa é a base de movimentação que serve de referência para a projeção da alta. Quando a gente olha aqui para a projeção da alta, chegou lá naquela região de 1,68. Tá? Nesse nível de preço, nota que mudou, né, a configuração do mercado, ele que estava em tendência, ele entra num período aqui onde ele aumenta a volatilidade, tá? E aí entra num processo de correção. Tá? Dentro desse processo de correção, eu preciso entender o que está acontecendo até então aqui no mercado. Então vou fazer a medição dessa perna, dessa movimentação aqui de baixa. Tá? Nessa percepção aqui da movimentação de baixa, para mim tem dois níveis que são importantes. Esse nível de 50% e esse nível aqui de 70,7%. Tá? Como o mercado fez toda essa movimentação em uma etapa só, eu acredito que a gente está fazendo aqui um movimento de repique. Vai ter mais uma tentativa de buscar uma movimentação de baixa e aí depois sim que eu acredito que a gente vai ter uma janela interessante para buscar uma alta um pouco mais intensa. Nesse processo de repique, o que eu estou enxergando aqui como possibilidade de alta, tá? Para a gente poder entender? Estou enxergando aqui uma possibilidade de trabalhar aqui entre 41,85, tá? E 42,80. Tá? Então essa aqui é a região onde eu acredito que Elet vai ter um pouco mais de resistência nessa movimentação de curto prazo de alta que está acontecendo. O melhor dos mundos, né? O melhor dos melhores dos mundos, vamos lá, né? Se avançar algo em relação à privatização, bom, aí eu diria que a gente tem espaço aí para ir buscar a região dos R$50, 50,50, por aí. Legal. O L Júnior está pedindo aqui para você analisar Ciri 3, Cirela. Vamos olhar aqui para Cirela, então. O que está acontecendo aqui com Cirela? Tá? Também, né, acho que se nós olharmos desde o período aqui da queda, né, a maior queda motivada pelo Covid, que foi o início do ano de 2020,
Se nós interpretarmos esse movimento, se ela fez todo o ciclo de alta e agora está fazendo todo um processo aqui de correção, toda uma movimentação num ciclo de baixa. Tá? O que eu preciso enxergar aqui primeiro? Aonde nós estamos dentro dessa baixa? Tá? Para mim, o pior cenário para a Cyrela era chegar aqui nessa região de R$ 16,40. Tá? Nota que quando a gente chegou aqui nesse patamar entre 18 e 17,50, tá? Quando a gente chegou aqui nesse patamar, que foi bem no dia 19 de agosto de 2021, tá? A gente começou a ter o que? Uma resposta mais positiva de Cyrela. Tá? Então eu tenho aqui já uma sinalização de que, havendo uma melhora do mercado, nós temos uma grande chance de entrarmos numa tendência de alta em Cyrela. Tá? E eu acredito que num próximo rally de alta, Cyrela tem condições de chegar até R$ 22,80, R$ 23, pelo menos. Tá? Então, olhando para esse cenário, olhando para esse contexto, olhando para todo esse comportamento aqui, eu enxergo essa possibilidade. Tá? Eu acho que a gente tinha, se a gente for olhar, né, no curto prazo, acho que a gente tem um bom momento para que isso possa, né, se ter esse start e se ter esse rally, certo? Tem algumas questões aqui em relação à volatilidade, que ela ainda está um pouco alta, tá? Então o mercado, mesmo que ele consiga avançar, né, tem o risco de devolver todo esse movimento num curto espaço de tempo. Eu acho que é muito dentro de momento, né, do momento mesmo que se está aí em função de construção versus taxa de juros. Né? Também a gente entende que com uma taxa de juros mais alta também tem um estímulo para se gerar mais crédito para financiar imóveis. Então, querendo ou não, ali na frente as coisas, né, tendem a fazer sentido e o preço tende a voltar a melhorar, e eu acredito que tem condições totais de ir para R$ 22,80 pelo menos. Tá? E aí depois tem outros cenários mais positivos. Mas esse primeiro movimento, tá, para ali, para esse patamar de preço, para mim faz todo sentido buscar uma estratégia e se posicionar buscando esse alvo aí no mercado. Bacana, Guga. Mais um aqui, então, o Reginaldo Camargo, ele está pedindo SLCE3, né, que é SLC agrícola, né? Exatamente. Vamos estudar aqui, então, SLC agrícola. É uma das queridinhas. Eu negociei bastante essa empresa em 2019 e 2020, Daniel. Oh, legal. E ela, de fato, né, ela teve aqui um grande rally, muito estimulada também pela questão de commodity, mas também pela grande gestão que essa companhia tem nesse setor, né? Não só na questão de plantio, mas também de manejo de área, manejo até mesmo da questão de negociação das fazendas em si, né? Como ela trabalha essas questões todas dentro da operação dela. E olhando para este momento, tá, eu consigo enxergar que o ciclo aqui está encerrado, o ciclo de baixa, e essa movimentação de alta de curto prazo, quando eu olho para ela, ó, nós estamos aqui com essa estrutura aqui de preço trabalhando. Ó, essa estrutura aqui de preço é que está dominando o momento do mercado. Nós tivemos aqui um movimento até 50%, então a primeira região de resistência, de fato, é essa região aqui de 49,40, tá? Que é na região aqui de 70%, que é a primeira derivada. A segunda derivada, lá na região de 52,30, e acima desse nível de preço, bom, a SLC tende a pegar novamente tendência de alta, mas muito forte, e aí, quem sabe, ir buscar a região de R$ 66. Legal. Ô Guga, para encerrar então, mais uma então, só para encerrar por causa do horário também, né? O Gunter está pedindo JHSF. Vamos lá, vamos estudar JHSF. JHSF3. O que está acontecendo? Olha que interessante, né? Logo ao abrir aqui o gráfico, eu consigo perceber que rapidamente, né, essa movimentação em cima dos dois últimos fundos de JHSF, e olha como o meu indicador ele já está apresentando, né, uma tendência de que está invertendo, né, o momento de JHSF. Eu consigo perceber aqui pela divergência de fundo e consigo também perceber pela amplitude que nós tivemos aqui em relação, do indicador em relação à média neste momento e depois neste momento aqui de baixo.
Tá? Então, são duas sinalizações bem interessantes, uma vez que a gente vem aí em tendência de baixa, em JHSF, desde o dia 6 de agosto. Tá? Então, vem em tendência de baixa, então tem sinais aqui bem interessantes, bem fortes, de uma mudança de tendência, né? Uma inversão aqui da tendência de baixo para entrarmos numa tendência de alta. E aí eu acredito que tem aqui espaço para ir buscar a região de 6,90, tá? A 7,26, certo? Nesse rally de alta. E aí depois, quem sabe, bater a região de R$ 8,00 e, no melhor dos mundos, ir buscar R$ 9,40. Legal, então, Guga. Eu acho que é isso, então, para a gente finalizar, então, esta terça-feira aqui no Pre-Market. Dá seu recadinho, então, do dia. Pessoal, eu gostei muito do movimento do mercado no dia de ontem, tá? Me animou bastante a parte da tarde. E depois de todos esses 3 meses aí de correção da Bolsa, estou muito focado em buscar, né, as minhas compras e, quem sabe, ter aí um último trimestre de 2021 positivo. Tá? Então, como vocês já me conhecem, né, eu sou um otimista com o dedo no gatilho, sempre com muita estratégia, com paciência, né, e se por acaso as coisas não derem certo, saber, né, aonde sair e transformar, né, o capital novamente em liquidez para pegar uma oportunidade em um momento melhor. Beleza, Guga. Valeu, um abraço para você, até amanhã. Um abraço, até amanhã. É isso aí, gente. Esse foi o Gustavo Almeida, o nosso Guga, aqui trazendo sempre as informações todos os dias aqui no BMC Pre-Market. Antes de encerrar, tem uma informação aqui para passar para vocês, que a revista Veja informou que o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar o novo Auxílio Brasil de R$ 400 às 5 horas da tarde de hoje. Os técnicos do governo ainda fazem reuniões para fechar os detalhes da burocracia em torno do valor e do público que será coberto pelo novo programa, mas está certo que, segundo ministros ouvidos pela coluna Radar da Veja, que o valor será anunciado nesta tarde em cerimônia a ser conduzida por Bolsonaro no Palácio do Planalto. Essa informação, mais uma vez, foi divulgada pela revista Veja. Então a gente vai ainda acompanhar essa informação e ao longo do dia a gente traz outras informações a respeito disso para você ligadinho aqui na BMC News. E antes de encerrar também, vamos dar o nosso bom dia para o pessoal aqui do chat. O Sandro Figueiredo dando o seu bom dia a todos. O MPK dando bom dia à equipe competente da BMC. Valeu, muito obrigado. Valdenberg Falcão, Elisa Murai, EVBA, Flávio Henrique, Reginaldo Camargo, Paulo Lara, o Wellington Wolff também dando bom dia, o Gunter aqui também, Meraías Rocha, Angélica Batista, o Jefferson, a Rosana Meireles do Vale. Olha o Ezequiel aqui dando aquele bom dia para quem acordou hoje, bom descanso àqueles que ainda dormem e boa viagem ao infinito e além àqueles que partiram. Nossa, tá inspirado hoje o Ezequiel, viu? Elcio Santos, bom dia também, o Milton Guimarães, o Rafael Correia, o Tenório, o Eduardo, o Atílio, o Reginaldo, o Carlos Henrique, Peter Santana aqui também com a gente, o Bruno Pinheiro, e é isso aí, muita gente dando o seu bom dia aqui pra gente, Thiago Miranda, Osivaldo, Gustavo, o Carlos, valeu gente, bom dia pra vocês, continue ligadinho aqui na BMC News, porque agora vem mais notícias comandadas aí por Paula Moraes, que já divide tela aqui comigo. Bom dia para você, Paula. Bom dia, Morales. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão aqui ligadinhos na BMC News. É isso aí. Hoje eu vim aí, né? Você sabe, né? Do que, né? Em homenagem, né? Tá de verdinho hoje. É. É do Palmeiras? Não. Ah. Eu achei que você ia me zoar daquela pessoa. Ah, o senhor idoso? Aquele senhor idoso, é. Na verdade, eu vim de periquito hoje. É porque você viu que o tom tá diferente no vídeo, né? É. Não tá tão igual assim, mas tá tudo bem. Eu já auto-me-zoo já esperando a sua zoação e hoje você tá aí, sem... Hoje eu estou... Hoje você tá tranquilo. Eu tô muito
concentrado. Concentrado hoje, porque esse canal merece muita concentração. É isso aí, tá bom. Só quem te conhece, né, Daniel? Quem te conhece te compra, né? Quem não te conhece te compra. Quem te conhece te devolve, meu filho. É isso aí. Lembrei daquele volta pro mar oferenda, né? Volta por mar oferenda, é isso aí. Até mais tarde, Dani. Beijo, Paulo. Beijo, tchau, tchau.